estão em conclusão. A estação elevatória nova foi energizada dia 15, né? Semana passada a Coelba veio e ligou a energia. Então agora a gente já vai calibrar os equipamentos. É uma unidade que tem 3 módulos. Então nós deixamos um módulo sendo lavado, um módulo seco e um módulo em cura. Então ao filmar vocês vão perceber isso. Tem um módulo que não tem água, tem um módulo que tem água que está da cor disso aqui, que é o que está curando, e o outro a água já está clarificando. Esse é um processo que pode ser mais lento ou mais rápido. A gente aqui está fazendo de forma lenta porque cada vez que a gente lava um módulo, a gente esvazia um reservatório desse. Então se a gente esvaziar 10 reservatórios desse no dia, a gente cria o colapso. Por isso que está sendo um processo de start da estação mais lento, mas já está em fase de socorrer. Essa estação ela tem capacidade de filtrar, deixar pronta aí quantos litros aí por... 75 metros cúbicos por hora é a nova capacidade dela, com folga. Que seriam 75 mil litros por hora. Hoje é de quanto? Hoje ela está em torno de 50, mas ela trata 50, 55 sofrível, no limite. A dali vai ser 75 folgada, e se a gente apertar um pouco ela pode dar mais, pode dar 90. Entendeu? Essas unidades aqui vão continuar, e o upgrade da estação está aqui, ó. Isso aqui são filtros que trabalham pressurizados. Tá vendo que são fechados? Esses 4 filtros serão substituídos por aquela estrutura ali. Só para você ter uma noção, para a gente falar de ordem de grandeza, eu tenho 12 metros cúbicos de areia nesses 4 filtros. Ali nós teremos em torno de 32 metros cúbicos de areia. Então você tem 3 vezes mais leito filtrante ali, para garantir a qualidade e maior quantidade de invasão. Então a gente depois vai retirar essas 4 unidades no momento oportuno, mas essas 2 maiores, que são os flocos decantadores, elas vão continuar. E a unidade que foi construída para poder aumentar a capacidade são esses aí, que já está pronto. E porque o que? O cara chega com a conta dele lá, ele quer uma água de qualidade, não tem. Então assim, a gente precisa dar essa satisfação, né, ao povo. Então é por isso que a gente está aqui hoje, acho que tá, quase todos os vereadores estão aqui, ó, da situação, da posição. Eu sou prefeito, o vice-prefeito está aí. A gente está querendo assim passar essas explicações, assim, eu estou achando que essa explicação que foi vai ser muito importante para a gente mostrar para o povo que a obra está andando e vai terminar no momento certo, né? Vários itens. Um dos itens, que é o principal no meu julgar também, é o novo módulo de tratamento, de filtração. Mas ela tem substituição de equipamentos de bombeamento, desde os que estão na primeira elevatória até na segunda elevatória, que também foi construída uma nova estação de bombeamento, como também novos equipamentos instalados no lago das 2 barragens. Então ela é uma obra que ela tem intervenções desde as barragens, que é a captação, até o sistema de adução e bombeamento, que são as elevatórias, para chegar aqui na ETA. Mas além dessa obra que a gente está fazendo aqui, além disso nós fizemos também a parte, uma outra obra, que é uma obra de melhoria na distribuição rural. Porque a água para chegar lá de Pitanga, ela percorre uma tubulação dessas assim, ó, de 150 milímetros. Mas ao longo do caminho aí você tem 60 quilômetros de tubulações mais finas, de 50, 60, para atender localidades rurais. E muitas dessas tubulações quebravam muito, porque era daquele tubo irriga, tubo azul. E outras, elas estavam passando dentro de propriedade privada, e muitas vezes as pessoas das propriedades manobravam os registros. Então nós fizemos um trabalho de tentativa de conscientização, depois nós fizemos algumas intervenções aqui ainda o ano passado, com o apoio da Polícia Militar, isso chegou a ser divulgado na mídia, e fizemos esse ano a substituição de 10 quilômetros de tubulação de irriga, né, por uma tubulação melhor, e estamos construindo agora as caixas para instalar os medidores nessas derivações. A gente acredita que com isso a gente vai ter menos perda por quebramentos, vai ter uma melhor gestão das manobras dessas derivações rurais, e isso também vai contribuir para ter uma melhoria dentro da cidade de Bipitanga. Agora, tudo isso aí feito, a gente vai colocar o sistema em carga e começar a monitorar para ver os resultados. Mas nós também vamos ter que mexer dentro da cidade de Bipitanga, né? Setorizar a cidade, distribuir ela para conseguir fazer. Porque eu acredito que tem pontos na cidade hoje que recebe água numa frequência maior, e tem pontos que numa frequência menor. Então a nossa ideia também é começar a fazer essa setorização. O primeiro passo para isso
Então, por isso até que eu trouxe aqui, foi oportuno a conversa, é mapear a cidade, a rede existente na cidade. Então o mapa que a gente já desenhou, o protótipo dele é esse aqui, ó. Entendeu? Subdividir melhor isso aqui para fazer com que a água chegue mais nos pontos mais longínquos. Entendi. A ideia é essa. Esse é um trabalho que a gente está começando a desenhar. Certo. Não, isso deve virar obra, daqui a alguns meses a gente vai começar a incomodar um pouco a cidade, quebrar asfalto aqui, ali, fechar uma rua, o trânsito, mas vai ser necessário, entendeu? Com a água estando lá e a gente tendo uma gestão melhor nas derivações, o passo seguinte é esse aqui, que é atacar. A gente tem uma garantia que vai ter assim, o que a população clama mais é isso aí. Vai ter condições de receber uma água de qualidade, onde nós possamos estar usando para consumo, porque hoje lá em Bipitanga a gente paga duas águas, não sei se é do conhecimento seu, a gente paga a água da Embasa e paga a água que vem de Magalhães para ter que usa, para beber, entendeu? Olha, Eu queria saber assim, até que ponto essa água vai estar, qual o período, se vai a ser água- mandada água ainda de sal ou não, vai ser usado só. é uma água potável. As análises que são feitas na saída da estação, e uma das coisas que foi contemplada nessa obra aqui, foi uma melhoria no laboratório de controle de qualidade, que é aquela casinha ali do fundo. Ó. A água que nós enviamos, ela é potável, ela segue esses preceitos, certo? E todas essas análises também são auditáveis pela DIRES, pelo Laboratório da Vigilância Sanitária do Estado, e pode ser auditada pela Vigilância Municipal. É porque tem hora que a água está muito salgada, ela está com teor de sal muito alto e o pessoal não consegue consumir ela, beber, entendeu? Então assim, se essa água vai chegar num teor que o pessoal pode consumir para beber. Esse teor que ele está explicando aí, que chega e que não chega, O entendeu? teor potável. Pode- Porque o teor do que vocês chamam de sal, o nível de cloreto numa água potável, ele pode variar de uma certa faixa. E essa percepção humana, ela também varia, né? O gosto, literalmente falando. Mas não necessariamente, eu costumo comparar muito o seguinte, o pessoal diz, a água de barragem tem um tom organoléptico, né, de gosto, diferente da água de chuva, que cai nas telhas. Existe muito questionamento, inclusive, sobre qual seria mais saudável, porque a existência de alguns minerais ela é importante, até para o nosso organismo, né? Tem água que é. Mas mineral que é isso saudável. aí, A gente percebe também que é devido ao água mineral sistema, não dá artificial. conta também, que não tem nem como tratar também. Às vezes mandar Hoje uma das melhores águas é a água de dessalinizador, né? Aquela água que sai, ela é própria para consumo tem humano. muita, você veja, tem muita gente que compra água mineral. A água mineral tem cloretos, o próprio nome já diz mineral, de ter cloreto, tem minerais. Agora assim, além disso aqui, tem uma coisa interessante, mais inovadora nesse projeto, eu posso até mostrar a vocês, que é o seguinte, a estação ela também vai ter um sistema que reaproveita a água. Porque para produzir água potável aqui, ó, de tantas em tantas horas, o leito filtrante ele é como se diz, comatado, ele recebe a carga de material que vem na água bruta e ele precisa ser lavado. E ao lavar esse leito, você tem que jogar essa água de lavagem para algum local. Antes aqui essa água era descartada. E nós sabemos que essa é uma região que tem uma dificuldade hídrica, né? Então nesse projeto aqui, a estação foi montado um sistema de reaproveitamento da água de lavagem. A água que vai ser usada para lavar esses filtros aqui. Pense o seguinte, tá vendo aquele reservatório? Na semana passada nós tivemos aqui para começar a fazer os testes de lavagem. Eu marquei no cronômetro do relógio, em 10 minutos ele esvaziou para lavar um módulo. Então a gente não poderia Eu jogava fora, né? jogava fora. Agora nós vamos reaproveitar, a água vai chegar naquele tanque ali, ó. Tem uma parte da obra que está em fase de conclusão. Lá ela vai decantar e o lodo do processo de filtração vai ser bombeado para um acessório que tem ali no fundo, que é um geobag, que é uma tecnologia nova, né, que está sendo aplicado já aqui também. Então é uma estação que ela vai ter o que a gente chama de ciclo completo. Você bombeia água bruta, trata a água, gera o produto que é a água tratada e ainda reaproveita a água de lavagem e dá um destino final para o resíduo. Certo? Então esse é o objetivo. Eu acho que dá para a gente subir lá para vocês terem uma noção, né? Ainda é um momento de comissionamento. Então você vai ver um tanque sem água, um tanque com água num tom escuro, que é o da areia que está curando, e um no tom mais límpido, mas que ainda não está no ideal. Nós estamos fazendo o comissionamento da unidade. E a respeito da nascente, de onde vai pegar a água, a Embasa já tomou alguma providência para limpar a barragem, porque a gente sabe que a escassez de água aqui de agosto para frente é tremenda. Certo? A respeito lá da nascente, lá onde pega a água. Certo? Tem muito essa discussão, limpar
a barragem ou não. Não só aqui, como nos diversos sistemas. Primeiro, é uma coisa bem óbvia, mas a gente tem que ser realista. Para você limpar qualquer barragem, ela tem que secar. A gente torce para que isso não aconteça. Né? Ela com água não vai ter como. Limpar, como muitas pessoas questionam, às vezes, já fui questionado, não sei se é o caso da sua pergunta, o entorno, a vegetação, e isso não é aconselhável. Porque quanto mais vegetação tiver ao entorno do lago, aquilo ali vai formar o que a gente chama de mata ciliar. O nome mata ciliar, ele não é por acaso. Tá vendo aqui, ó, o cílio do nosso olho? Ele serve, esse pelinho aqui, ele serve para proteger o nosso olho de impurezas. Da mesma forma, a mata ciliar nos lagos, rios e barragens vai ter a mesma função. Então, quanto mais vegetação crescer no entorno, melhor. Se porventura, veja o que eu estou dizendo, se porventura alguma delas secar, aí a gente vai ter que fazer uma análise do que seria mais viável. Se seria retirar algum material que sedimentou no fundo ou não. Porque parece óbvio, mas não é. A gente já fez esses estudos em algumas barragens e o grau de assoreamento, onde tinha uma mata ciliar preservada, era mínimo. Agora eu coloco sempre o seguinte, a gente tem que investir em educação ambiental, em conscientização, preservação, desmatar pouco na nascente, nas cabeceiras dos rios. Teve uma barragem, tipo essas daqui de concreto, que a gente foi fazer esse estudo a pedido da comunidade para limpar ela, né? Porque diziam que estava assoreada. Quando você chegava do lado do paredão, parte da brita que foi usada na construção estava toda lá, então não houve sedimento que cobriu aquilo ali. Entendeu? O volume de acumulação varia pouco quando você tira material do fundo, porque o grande viés do lago de acumulação, da barragem de acumulação, é a área alagada. Porque a gente sabe que a época da água salgada é na época que está faltando água no rio, liga os poços para mandar água para Ibitanga. É sabido por todo mundo que existem poços tubulares, que se manda água para cá e daqui vai para Ibitanga. Por isso que o pessoal reclama da água salgada. Para completar a vazão da produção na estação, esse fator de diluição entre poço e água de manancial e superfície, que é barragem, também é mostrado em laboratório para você ainda manter a água no padrão potável. Então aí o governador também está com o projeto de Zabumbão, né? Que é uma complementação que a gente precisa aqui. Isso só para então está licitada, o pessoal do Paramirim entrou com comitê de bacia tentando suspender a licitação, adiou para mais 15 dias, né? Isso. Mas a gente já montou o comitê de bacia nosso aqui na região, para a gente já combater lá, porque eles não querem que venha água. Nós não precisamos da água dele direto. A gente só vai precisar dela aí no período da seca, né? 2 meses. Como é que eu falo com o pessoal? Que é o tempo da água salgada. Se a gente conseguir trazer, está resolvido. Porque na verdade, assim, os poços que está complementando essa vazão, e for tratar agora 75 metros com 80 para Ibitanga e zona rural, futuramente a água vai acabar. Porque a gente não tem barragem suficiente para isso, não temos água aí para armazenar. É uma questão. Agora, se a gente tivesse Zabumbão, a gente tirava os poços, usava só essa água. Nossa, parou, usa de Paramirim, está chegando. Era um período da seca, entendeu? Agora hoje nós não temos vazão suficiente para isso. A questão que a população reclama muito, além dela não chegar, digamos, não ter água pelo menos 3 ou 4 vezes na semana, isso é notável, né? A gente vai lá, a gente sabe disso, tem dia que tem dia que não tem. O questionamento às vezes não é nem tanto de ser salgada, que a gente sabe na época da escassez da chuva, né? A questão é que ela sai daqui limpa, mas quando ela chega lá, ela chega barrenta. Entendeu? Quando se coloca em um balde, assenta, né, o pó, coisa embaixo. Não sei se essa questão, não entendo. Não sei se é a questão da tubulação, que já tem mais de 20 anos. Por que isso pode acontecer? Existe mais de um motivo. Vou falar aqui 2, que são mais comuns. A água sai daqui potável, clarificada, aquela a velha máxima, né? A água incolor e inodora. Pronto. Ela pode adquirir algum grau de turbidez, pegar algum pouco de sedimento no caminho. Existe uma forma, se a rede quebrar. Se por acaso a adutora principal quebra, ou alguma rede ou derivação por menor quebra. Geralmente, quando a nossa adutora quebra e a gente dá um reparo nela, a gente dá uma descarga também para ela expulsar um pouco do sedimento que ele entrou. Mas, se uma rede que perpassa a comunidade rural privada quebra e a pessoa lá mesmo corrigiu, sem nos avisar, porque às vezes o quebramento é involuntário, mas às vezes o quebramento é proposital. Compreende o que eu estou dizendo? Aí pode entrar sedimento. E existe uma outra forma. Às vezes a pessoa tem um reservatório interno que não lava um bom tempo.
E normalmente os reservatórios, com o tempo, eles acumulam um certo sedimento no fundo. Se você entrou num momento que o seu reservatório chegou a esgotar, secou, aí depois a água caiu na rede e encheu esse reservatório de novo, por exemplo, quando falta energia, às vezes o sistema para por um período mais longo, né? Na hora que a água bate no fundo do reservatório, aquele sedimento que está ali consolidado, ele turbilhona e sai nas torneiras. É também um dos motivos. Então, existe a hipótese de ser um problema interno na limpeza dos reservatórios, porque assim, tem casas e casas. Eu conheço casos de amigos meus que nunca lavaram os reservatórios. Quando eu perguntei, eles me dizem. E outros lavam quase que quinzenalmente, chega a ser mais. Mas também existe a possibilidade de quebramento. Assim como pode existir um quebramento numa rede até dentro da malha da cidade, e que venha a ocorrer a entrada de algum material, a gente tem que dar descargas, né? Existem essas hipóteses. Agora a gente vai buscar setorizar, e já fizemos essa substituição de 10 quilômetros de tubulações rurais para minimizar esse tipo de problema. Esses 10 quilômetros que nós já substituímos, eles não estão funcionando plenamente em todas elas ainda. Ao longo dessa semana nós vamos estar fazendo a interligação, o entroncamento deles. Na doutora, e né? testando para ver o comportamento, né? Todo sistema novo, quando você testa, ele pode ter comportamento assim um pouco diferente do que se imagina. Alguma ligação pode não abastecer de imediato, a gente tem que investigar o que aconteceu. No início desse projeto, que foi, eu participei, né? Acho que todos os vereadores também participou lá, então muitos participaram, com o presidente da Embasa. Ele ficou até de fazer um termo de cooperação, né, com a própria prefeitura, para poder subir as cristas aí das barragens, 1 metro, né? Parece que nas duas, né? 80 centímetros. Regina, ali, nas 3 ou 2? Pronto. 2, né? Nas 3 subir a crista, que aí aumentaria A área de alagamento. De alagamento. Pronto. Agora tem que fazer esse estudo para ver se ela não desvia o rio, o curso do rio. Olha, né? o que a gente fez? A Embasa tem um setor específico de barragens. Eu sou engenheiro, mas eu não sou engenheiro de barragens, eu sou dessa parte de hidráulica, né? Mas nós pedimos a visita do colega da área de barragens. Ele já fez uma inspeção aqui, já observou mais ou menos a questão da fundação e ficou de nos apresentar um relatório para ver se isso aí é viável ou não, né? Porque assim, não é só você subir o paredão. Quando você sobe o paredão da barragem, ela vai ter uma acumulação de água no fundo, ela vai ter um peso maior na estrutura, na fundação da barragem. Pode ser que não venha, Pode ser que a pequena parte que subiu tombe, ou pode ser que o que é pior, pode ser que por baixo ela vaze. Entendeu? Então esse é um estudo, eles fizeram o diagnóstico inicial, enxergaram viabilidade, mas ficaram de perpassar para a gente o seguinte: se seria necessário uma sondagem geotécnica mais aprofundada. Entendeu? Aí, concluída essa análise técnica, fechado isso, haveria sim de se desenvolver um processo de contratação, porque como foram barragens que não foram executadas pela Embasa, né, a gente teria que ter esse entendimento com o órgão executor. Por que eu estou lhe dizendo isso? As barragens que nós já fizemos, tem alguns exemplos, Cristalândia, Embrumado, não sei se o pessoal conhece, barragem de Aracatu e tal. Nessas barragens aí, com a Embasa, ao construir, ela fez uma análise da bacia hidráulica e houve uma área de alagamento desapropriada. Hoje, se você sobe 80 centímetros no paredão daqui, naturalmente isso aí em área vai ter uma lâmina que vai alagar outros pontos. Então talvez o maior detalhe do estudo hoje seja esse. Eu, de minha parte, eu acho que eu sou plenamente favorável. Agora a gente tem que fazer essa análise mais apurada, entendeu? Eu tenho conhecimento também dessa tratativa. Porque foi tipo uma parceria, parece que a Embasa entraria com a parte material, o município entraria se houver viabilidade técnica do ponto de vista de projeto, né? Fundiário e projeto executivo, e já houve esse entendimento antes, eu acho perfeitamente viável. A gente pode amadurecer o termo. Quero parabenizar pela obra aqui, a gente está vendo que a obra está todo vapor e espero que venha adicionar esse problema que nós temos lá na cidade, e como o prefeito acabou de falar aí, né, sempre somos massacrados, somos chicoteados pela população, e com razão. Eu gostaria de saber o que a Embasa poderia fazer, que o nosso município cresceu e tem muita residência na zona urbana que ainda não se desfruta de água encanada. Inclusive, eu creio que o prefeito já foi até cobrado sobre isso. Tem muita residência na cidade que ainda não tem esse... Eu vou explicar tomando um cuidado para que fique bem claro para vocês. Ó,
Veja que aqui é o desenho de onde tem rede e você observa zonas da cidade que a rede não está desenhada. Teoricamente existem as quadras, mas não existe ligação aqui. Ou porque a rede ainda não chegou para essas pessoas, ou porque elas não pediram. E isso aí a gente vai apurar a partir de agora. Mas tem uma coisa que tem que ser esclarecida. Veja como é esse desenho, como ele é bem uniforme, ó. Isso aqui se assemelha muito à característica de um loteamento urbano particular. Irregular. Irregular ainda. Loteamento particular, irregular ou regular, por lei federal de 1979, Tem que pedir a quem viabilidade. tem que fazer a rede interna mediante concessão de viabilidade, seja da Embasa ou da Sabesp, qualquer prestadora, é o proprietário. Proprietário. Muitas vezes nós somos cobrados para instalar, porque o cara fez um loteamento aqui e deu uma posse aqui, ó, para construir uma casa, ou qualquer pessoa construir está precisando de água, e a Embasa para levar água nessa casa lá no final, já passou com a rede aqui tudo, ele já conseguiu rede de boa parte A do gente loteamento compra dele. direto essa rede aí para fazer. Então, compra direto. empreendimento particular, por lei, a obrigatoriedade de implantar infraestrutura de água e energia é do proprietário. A Embasa não coloca. Não coloca porque eu, por exemplo, respondo processos em algumas cidades que loteadores denunciaram a gente no Ministério Público porque a água não ia para as pessoas. E a gente, quando respondeu ao Ministério Público, eles de acusadores viraram réus. A gente Pra vai você resolver ver. de cima lá, saindo Foi da de manhã salinha lá ali. saiu, né? Nós tivemos que comprar aquele encanamento todinho para botar lá, pessoal. Porque o Mas é ali perto do Campinilson mesmo, já tem várias residências ali. É porque é irregular, entendeu? O loteamento irregular, Lá a em Embasa cima, pé da não é Serra- obrigada a da Serra colocar, do Coutinho, entendeu? O tem um município não bocado de tem. É porque assim, a obrigação é do dono do do dono do loteamento. loteamento. Ele é que tem que colocar água, luz e esgotamento e asfalto. Aí já deixa o É pequeno. uma questão, é lei federal isso. Pega pesado essas paradas. Não, a gente vai fazer o plano diretor. Esse plano diretor vai rezar isso. Se o cara insistir em abrir o loteamento irregular, ele vai ser penalizado. Pega aí agora, responde o plano da Uma justiça. pergunta, qual a previsão que tem de entregar a gente isso tudo? Tem alguma coisa de impedimento que o gestor pode estar indo atrás da secretaria lá da Pra Embasa, com o entregar. governador, para que seja entregue essa obra aqui? Não. Feita, a água está indo para dar todo o prazo, mais ou menos? Não, a obra aqui é o que eu estou dizendo, funcionalidade dela, para esses filtros começar a tratar água, após o período de cura ali, a gente estima que até o fim desse mês, 10, 15 dias já vai estar tratando. Antes de junho está recebendo. Agora a parte, vamos dizer assim, o pentear da obra. Eu sei, pintura acima não. Essas coisas, isso vai acontecer ao longo dos próximos 2 meses. Entendeu? A gente antecipou a funcionalidade. Entendeu? E isso aqui é estudo. Isso aqui nós estamos começando a desenhar. Então até o mês de junho, mais ou menos, está concluída. Em relação à limpeza da caixa da Ibitanga, ela é limpada quantas vezes no ano? Olha, ela vai ser limpada regularmente 2 vezes no ano, porque nós contratamos uma equipe exclusiva para isso, que está limpando todos os reservatórios da unidade regional. A de Ibipitanga talvez seja a mais alta de toda essa região nossa aqui, 30 metros de altura. Mas nossa equipe que a gente contratou agora, ela é especializada nisso, porque o que acontece? Ali é considerado um espaço confinado e um trabalho em altura. Então os técnicos eles tiveram que ser treinados, certificados para fazer isso. Mas pelas análises que a gente tem de saída para o sistema de distribuição, ela não tem mostrado indícios de ter resíduo lá não. Entendeu? Aquele reservatório alto. Pelo seguinte, porque ele enche e esvazia por completo. Alguma rede que quebrava direto mesmo, tá certo. O maior fator de levar turbidez para a água são os quebramentos, é aquilo que eu falei. Isso aqui vai ser para já colocar para funcionar nos próximos 15 dias. O definitivo é o que ele está trabalhando lá agora. Aqui é o sistema de reaproveitamento. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a água que lavou os fios. A água de processo. Isso aqui não é água tratada. É bom que vocês estão filmando para que não fique essa dúvida. Essa água aqui é a água que antes era jogada fora. Lavava os filtros e jogava fora para você ver aí a capineira, né? Agora não, agora ela vai ser o quê? Ela vai ser reaproveitada com o sistema de tratamento. E esse resíduo que vocês estão vendo aqui, essa parte mais escura, vai ser bombeada para aquela estrutura ali, ó. Aquela água turva, ela vai decantar lá. A parte mais grossa que vai estar no fundo, a gente bombeia aqui para dentro, ele é como se fosse uma malha que aperta o tempo todo. Aí ele aperta o lodo e espreme a água líquida. Compara que você viu lá quando você já está vendo. Entendeu? É mais ou menos isso. Com essa paração a gente vai trocar equipamento, que também foram previstos na obra. Até tem uma bomba já funcionando. Bombeamento.
acompanhar essas compras novas que já chegaram, né? Para ser colocado. Naquela linha é nova. Para você pegar aquela lá, nós colocamos no lugar dessa daí. Tá vendo? Só que todo esse material, esse equipamento, ele levou um tempo para ser fornecido por causa da pandemia, as fábricas pararam. Aqui vocês conseguem ver 3 níveis de processo, entendeu? A areia ainda é pura, está em cura. Isso aqui é para a gente deixar ela amadurecer. Cuidado com a grelha. Aqui já foi lavado uma parte, mas ainda vai ter que ser lavado mais ainda para poder ela clarificar. A gente vai ver o fundo do filtro aqui em cima. E aqui eu mandei deixar vazio para vocês entenderem por que aquele primeiro é tão escuro. Porque é o seixo aí, ó. Esse aqui não pôs água ainda. Entendeu como é que é? O filtro russo ele funciona assim, ele funciona com a filtração ascendente. A água entra por baixo e sobe tratada, filtrada em cima. Por isso o nome filtro russo. Geralmente o filtro comum, o filtro de barra da sua casa, a água joga aqui em cima, passa pelo filtro e sai lá embaixo, não é isso? O filtro que utilizava antes aquele lá, né? Era aqueles lá. Mas vai utilizar ainda não, né? Não, aqueles lá vão ser desativados. Desativaram, né? Porque esses aqui são mais confiáveis. Entendeu? Aí eu pedi o pessoal para deixar aí. Só, aqui tá vazio. Aqui tá vazio para vocês enxergarem o leite filtrante, que é areia e seixo. Ali a gente deu algumas lavadas, só para vocês verem como vai clarificando. E aquele primeiro lá, o seixo está em cura. Ele não sofreu nenhuma lavagem ainda. E por isso ele tem aquela cor escura, a cor característica do seixo. Tá vendo aí? Certo? Então, são 3 fases distintas. Para vocês entenderem, poder explicar ao pessoal, para não aparecer ninguém aqui, tirar uma foto daquilo ali e achar que aquilo ali é o processo de tratamento. Não é. Nós estamos comissionando a estação, fazendo o start dela. Ela está entrando em carga, toda estação de... A capacidade de filtração de um filtro desse, porque um dos questionamentos do pessoal é a quantidade e a qualidade da água, né? Que inclusive já foi comentado. Consegue fazer essa filtração aqui? Quantos mil litros? Aqui são 75 metros cúbicos por hora a capacidade projetada com folga. 75 metros cúbicos por hora é 75 mil litros hora. Aquela ali, ela teria capacidade para 55 no limite do gargalo. Então a daqui, se a gente forçar um pouco a carga dela, ela pode atingir 90. Então praticamente você está quase que dobrando a capacidade. Agora é o que Getúlio bem explicou, a gente não trabalha com uma vazão muito alta, porque senão as barragens também vão exaurir. Entendeu? Então a gente fica sempre nesse limiar entre tentar equacionar a real necessidade de demanda com o que se produz. Agora, nesse momento a gente está fazendo um programa que eu expliquei lá embaixo de combate a perdas nas derivações. Ô, Matheus, só uma pergunta. Diante da estação de tratamento, a água está sendo tratada ainda com a estação de tratamento velha, né? Hoje ela está sendo tratada com aqueles filtros ali. Antigo, né? E a bomba já trocou? Não, né? Que A bomba a gente trocou uma e a outra está lá em Caetité para vir para cá. Porque nós não colocamos todos os equipamentos nas elevatórias com medo de vandalismo. E a elevatória nova, que vai ajudar a chegar mais água aqui, ela teve a energia ligada pela Coelba no dia 15. Então agora a gente está ajustando a parte de instalações internas dela para descer com os equipamentos. Mas todos os equipamentos dessa obra já chegaram. Entendeu? Houve aquele atraso no fornecimento de material hidráulico. A velha 60 mil litros por hora, né? Que jogava, né? A antiga. Jogava, ela tinha essa capacidade na placa, mas ela estava jogando 55. E essa nova agora? A nova agora tem potencial para 75, 80. Vai depender do ajuste que a gente faz. Ainda vai continuar usando a água do Poço Artesiano para ser mandada para a cidade? Somente se os mananciais chegarem a um ponto de exaurir e a gente precisar fazer essa compensação e diluição, mas sempre respeitando o grau de potabilidade. Inclusive, eu vim aqui anteontem, dessa estação, e a água que ela produz tem ali, a gente bebeu no filtro lá, uma água tranquila. É o que o prefeito colocou lá embaixo. Se houver esse entendimento aí para subir um pouco, elas vão melhorar um pouco. Agora essas barragens aí não foram feitas para acumulação plena, elas são feitas para verter mesmo. Entendeu? A engenharia delas prevê isso, elas não têm estrutura para de repente você subir ela mais 3, 4 metros e ela virar um paredão. Ela tombaria. Fez um levantamento, eu fazia minha procura também do Botou 40, ele fez um estudo que só pode aumentar 80%. Foi feito pela CAI, deu laudo. Inclusive na época era Paulo, que
Não, eu... estava lá, e ele deu ok de entrar com material e a prefeitura com o homem. Para ser feito um aumento de 80 centímetros, que é o que poderia suportar. O fator de incluir vazão dos poços para aumentar a quantidade e na dimensão correta pode ser necessário. O primeiro passo é a gente comissionar aqui para começar a entender como ela vai trabalhar. Será que tem possibilidade de melhorar a qualidade de água de cana? O povo está esperando isso aí. Ó, eu tenho uma funcionária lá que ela questiona, eu não posso lavar sua roupa porque a água tem sal. E agora que você falou desse tanto que veio aqui ontem, que pegou lá o sistema para ver a qualidade da água, que dá água de qualidade. Eu gostaria que você fosse na nossa cidade, se é possível, quando a água estiver com maior qualidade, na minha torneira, para você pegar aquela água que está chegando lá e fazer um teste para ver se a água está de qualidade. Olha, a qualidade quer dizer curto. Pera aí, deixa eu responder. Olha, são coisas diferentes. Eu acho que o que eu falei lá embaixo não é exatamente o que o senhor está dizendo aqui. O que eu estou dizendo, o que eu disse lá embaixo é o seguinte: a água ela sai da estação com característica potável pela norma do Ministério da Saúde. E que, mesmo você diluindo parte da vazão que sai aqui com água de poço, esse fator de diluição, essa equação de mistura, por exemplo, se eu misturo 10 litros da água da barragem com 1 litro da água de poço, essa proporção garante ainda a água saindo no padrão potável. E a água potável, uma das características dela é uma faixa de teor de cloreto. Foi isso que eu disse, certo? Com relação a aumentar ou não as barragens, eu também não disse que isso é algo que não pode ocorrer, eu disse que é algo que tem que ser projetado e estudado, porque barragem é uma coisa milagrosa. Barragem você não pode simplesmente, alguém projetou ela para ser daquela altura. Se você sobe 1 metro nela, ela pode suportar, o paredão de concreto pode suportar, mas a fundação pode não suportar e ela pode infiltrar por baixo e a água se esvair. Além de tudo isso, ao subir 1 metro numa barragem, seja ela qual for, você aumenta a área de alagamento. Tem uma questão fundiária envolvida nisso. Bom dia a todos, colegas vereadores aqui presentes, né? Representante da Embasa, nosso prefeito Neto, nosso vice-prefeito Minha e a vereadora Laurino, mais vereadores aqui presentes, né? Hoje, em plena terça-feira, viemos aqui no açude, aqui na estação, onde faz o tratamento de água, onde as pessoas de Ibitanga recebem essa água. E hoje aqui, em pleno, hoje dia 20, juntamente com o prefeito e a equipe dos vereadores aqui, nós fizemos uma reunião aqui que faz tempo que eu não vim aqui, mas o povo de Ibitanguense pode esperar mais uns dias para frente que a coisa vai melhorar. Eu tenho sempre falado isso, Beto. Dias melhores virão em nossas vidas. Isso é uma frase que eu carrego, essa frase, dias melhores virão em nossas vidas. Então hoje, sai satisfeito com a explicação que o rapaz já explicou, várias explicações, já levou nós aqui, todos os vereadores aqui presentes, que estão lá na Câmara lutando, falando, pedindo para melhoria. E aí é isso. O que nós esperamos que essa reunião hoje, o mais breve possível, a população de Ibitanga venha atendida com essa água que tanto o povo espera. É só isso que eu tinha que falar. A reunião vai ser à noite, né? Nós temos aí uma live aí à noite aí. Fique com Deus. Bom dia a todos os vereadores presentes, ao povo de Ibitanga. Queria agradecer a Matheus aqui, está no lugar do Paulo Lino agora, na coordenação do setor Caetité, né, que comanda aqui essa região. Queria parabenizar aí pela retomada da obra. A obra se está vendo que está com uma cara nova, que vai realmente resolver o problema nosso de água. É isso que a gente espera, né? Os vereadores aqui presentes. Nós já fizemos muita cobrança em Salvador, cobramos sempre em Caetité, vereadores sobra. Eu sei que a população, quando não recebe o que ela paga, fica difícil, é que ela compra uma água de qualidade e chega na sua torneira uma água de péssima qualidade. Eu acho que o cidadão tem que reclamar mesmo. E a obrigação dos vereadores, do prefeito, dos prefeitos, e quem está à frente do município, cobrar do governador, da Embasa, né? Mas o governador, fizemos a cobrança ao governador, a obra estava parada, graças a Deus.
por conta, como o Matheus falou aqui, por conta da pandemia, sempre ficou 9 meses parada, mas foi retomada. E eu acho que breve, eu acredito que até junho, nós teremos em Ibipitanga água de qualidade, uma água boa, para que a gente não conversa mais sobre água de Ibipitanga, vamos conversar sobre outras coisas. Mas eu acho que para ficar melhor ainda, eu acho que nós temos que brigar pela água dos Zabumbanos. Eu acho que o povo de Ibipitanga tem que vestir essa camisa, os vereadores aqui presentes, os prefeitos, todo o prefeito de Macaúba, Butira, de Vitiara, Rio do Pires, não é isso, Getúlio? Todos os prefeitos, a gente tem que contrapor a equipe lá de Paramirim que está querendo que a água só fique lá. E a água é vida, a água não é só de um município, de 2 ou 3, a água é de todo mundo. Já foi atestado que tem viabilidade de água. E a gente só precisa de 2 meses de água. A gente não precisa de água o ano todo. Nós temos água aqui no Rio Paramirim, que dá para abastecer a gente até o mês de junho, julho. Então a gente precisa só de agosto, setembro, no máximo outubro aí, para a gente completar esse ciclo de chuva que vem aí a cada 6 meses. E aí eu contando vocês aí para a gente vestir essa camisa aí e brigar por água dos Zabumbão, para completar o nosso trabalho e não ter mais problemas de água na nossa região. Não só em Ibipitanga, como em Rio do Pires, como eu falei, toda a cidade aqui do Vale. Obrigado aí a todos vocês e queria parabenizar a Matheus, agradecer a ele aí pelas explicações que deu. Dizer que a gente passamos aqui com muita cabeça, está sendo, o vereador Valdo falou, estamos bem explicados sobre o que vai acontecer agora. Obrigado aí, Matheus. Obrigado aí, vereador. Eu queria agradecer, primeiro agradecer as palavras de vocês, agradecer a visita. Eu acredito que o debate de ideias, a discussão é que produz o resultado que a gente espera. Então, a gente vem para explicar, mostrar o porquê que essa obra parou durante o tempo, por conta da pandemia, ouvir as reclamações de vocês e tentar melhorar. A nossa ideia é melhorar sempre, então eu estou aberto aos questionamentos, aberto à discussão, aberto ao diálogo. Queira Deus que passe logo essa pandemia e a gente possa fazer mais reuniões para ter mais contato com o pessoal de vocês lá e buscar essa melhoria contínua, porque nós também vamos precisar do apoio de vocês, da comunidade, fazendo essa força aí, porque um dos principais problemas hoje é as perdas. Nós temos que combater a perda no meio que essas tubulações percorrem. Conscientizar a população a não desperdiçar, muitas vezes, estourar uma tubulação numa estrada para alimentar animais ou para molhar pastagens, enquanto tem pessoas lá na frente que precisam dessa água para literalmente se servir. Então esse vai ser o nosso maior desafio esse ano. Eu agradeço vocês de coração. Obrigado.